gostaria de convidar a irmã Alessandra, o irmão Sidney. Eles estarão fazendo o Momento Família. Estamos no último domingo do mês de maio, mês da família. A gente, todo culto, tem separado esse momento para que uma família da igreja venha trazer o seu testemunho, dar a sua contribuição e assim nos ajudar a estarmos refletindo sobre questões referentes à família e assim nos fortalecendo e fortalecendo nossas famílias. Então, esperamos que Deus nos abençoe através da participação dessa família. Deus abençoe vocês. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Então, é um assunto delicado, né? Sexualidade. E hoje de manhã a gente assistiu, né? A família, a mensagem linda que tocou nos nossos corações. Parabéns, Deus abençoe vocês. É um assunto extremamente delicado porque abrange atualidade, né? Abrange também desde de criança, adolescentes, jovens, adultos, né, idosos, e ao mesmo tempo entrelaçam, né? Tem a ligação de filhos, de pais, de irmãos, está tudo dentro da sexualidade. E a gente tem, né, essa ligação entre pais, filhos e essa importância que a gente vê na família, né? Casais estruturados, famílias estruturadas, que houve uma relação de sexualidade extremamente dedicada e comprometida, né? E a gente tem alguns casais, né, que a gente tem como exemplo, um testemunho de vida para a gente, né? Aqui na igreja mesmo, o Augusto é uma pessoa de extrema importância para a gente nesse sentido. A gente tem outras pessoas que a gente vê, né, que a família, filhos, segue o caminho, né? O Lúcio Sertório é uma pessoa que também é um exemplo para a vida da gente, o Saed. Então, a gente tem essa importância de ver como que é importante, né, a sexualidade fazer parte, né, do caminho, trilhar no caminho da família. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Nós estamos muito felizes por estarmos aqui como família, né, Pedro? Para podermos compartilhar um pouco com os irmãos e as irmãs sobre a nossa caminhada diante dessa construção de sexualidade que vem sendo desde o namoro, noivado, casamento. E nós fizemos no formato de perguntas e respostas, para os irmãos poderem acompanhar conosco. Então, vamos lá. Alessandra, o que é sexualidade? É a expressão da condição humana que transmite nossos afetos, construções físicas e psíquicas, e a partir das nossas vivências e histórias intergeracionais que nós vamos construindo a nossa sexualidade. Isso diz respeito ao modo como nós nos relacionamos com o nosso corpo, com a cultura e também com a forma que nós nos relacionamos uns com os outros. Entendi. A sexualidade está além do sexo? Isso mesmo. O sexo faz parte da sexualidade, mas essa é muito mais abrangente. A sexualidade é mais que a nossa dimensão física, que a nossa dimensão sensorial, que os nossos sentimentos, e a nossa parte orgânica. Ela envolve a nossa mente, tem a ver com as nossas construções, a nossa história, a nossa personalidade estabelecidas. E por isso ela é complexa e de muita importância. Então, o propósito da sexualidade é espiritual? Deus revela-se através de nós? Nós, delicado, e por isso ela demanda cuidado e amor, ao qual Deus nos ensina e nos convida a aprender através da palavra dele. A partir do texto de Efésios, o sexo é uma expressão de nossa sexualidade? Sim. Então, o texto de Efésios, capítulo 5, verso 25 ao 31, diz assim: Maridos,
que a cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentá-la como igreja a si mesma, gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa jamais faria mal a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio. Eis que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Tornar-se uma só carne. Sobre essa vivência de sexualidade dentro do casamento, a partir do encontro sexual. O que significa que a conjugalidade deve preceder a parentalidade? Isso é muito importante. Que o casal deve priorizar a sua intimidade física e emocional. Não exercer o papel de pai e mãe em tempo integral, mas investir tempo um para o outro, a fim de que haja crescimento, de fato, de cada um e de ambos, e que haja, então, um desejo um pelo outro. Um parêntese aqui que nós gostaríamos de fazer. Deus, Ele tem nos ensinado muito sobre a intimidade emocional e espiritual antes da intimidade física. E nós começamos a aprender sobre isso dentro do nosso casamento, a partir da leitura da palavra, a partir de vários estudos, de leituras, que nós começamos a entender que a intimidade emocional, ela vem antes de qualquer intimidade física no casamento. E isso só vem fortalecendo as nossas vidas e ampliando os nossos passos, a nossa caminhada. Amém. Que continue, Quando devemos falar sobre sexualidade aos nossos filhos? Desde a maternidade. Porque os filhos, eles vão perceber a nossa sexualidade de acordo com a forma que nós vivemos e nos relacionamos uns com os outros. Através da expressão de ternura, de carinho, de amor e respeito que nós expressamos uns com os outros, ou um com o outro, como pai, como mãe, como marido e como mulher. A nossa vivência como casal pode interferir na identidade e construção da sexualidade dos nossos filhos? Sim. O ensino de uma sexualidade saudável aos nossos filhos não deve passar principalmente não deve passar por discursos, mas pela nossa vivência amorosa, respeitosa, que expressa aos nossos filhos o carinho de uma sexualidade relacional. Qual seria uma vivência de sexualidade? Um padrão relacional que não seria inspirador aos filhos? Quando o marido ou a esposa se tratam de uma forma objetal, vivendo ou vendo no cônjuge um objeto de satisfação apenas das suas necessidades sexuais, e não uma pessoa com a qual se compartilha a vida, o carinho, uma cumplicidade. Dessa forma, se nós nos relacionarmos como casal, os filhos podem achar que quando eles tiverem uma esposa ou um marido, este ou essa será apenas para a satisfação dos seus próprios desejos, quando, na verdade, a expressão sexual dentro do casamento é uma partilha de ternura, quando a palavra de Deus diz lá em Efésios 5:31, que 2 ou de 2 se fazem um.
A expressão da sexualidade dos pais, como tratam um ao outro dentro de casa, pode interferir na construção da sexualidade e escolha amorosa dos filhos na vida Sim. adulta? Quando os filhos não compreendem a sexualidade como o que nós acabamos de dizer, né, uma expressão de ternura, de carinho, de compartilhar respeito, através de beijos, de abraços, de troca de carícias, é importante que os nossos filhos vejam essa transmissão, vejam essa convivência entre nós. Eles podem se colocar em relacionamentos abusivos, apenas buscando qualquer tipo de satisfação prazerosa e não entendendo como eles são preciosos e preciosas para Deus. E, infelizmente, uma busca compulsiva de prazer, seja da forma que ela se apresentar, é insaciável e aí pode causar esses tipos de relacionamentos abusivos, onde os nossos filhos, por não terem aprendido conosco sobre a expressão saudável de sexualidade, vão buscar qualquer tipo de prazer ou relações de troca, onde eles são usados de alguma forma, onde eles são apenas úteis e não amados e amadas, como é o propósito de Deus para a nossa vida. Muito importante. Para finalizar, quais podem ser os efeitos sobre os filhos de pais que se amam e expressam seus afetos no seu relacionamento, a partir do amor, respeito, diálogo e confiança? Filhos mais seguros, que também buscarão parcerias amorosas, onde serão amados e respeitados, e assim corresponderão aos propósitos de fé e vida em Deus, através de cada um de nós. Nós temos orado e temos, né, filho? Vem aqui, por favor. Lido sobre famílias moldadas pela cruz. Que Deus nos abençoe com sabedoria, com graça e principalmente com amor. Não é mesmo, filho? É, mãe. Para que nós possamos ser, já que Ele está aqui para fazer parte, para que nós possamos ser essas famílias moldadas pela cruz. Amém? Que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor se cumpra nas nossas vidas. O que nós queríamos compartilhar com os irmãos é exatamente isso, que sexualidade é uma expressão dos propósitos de Deus para nós. Em cada gesto, em cada ato nosso, quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Não há uma espiritualidade sem sexualidade e não há uma verdadeira sexualidade que não seja uma expressão da nossa espiritualidade com Deus. Isso disse o pastor Paulo Borges Júnior sobre a importância de nós caminharmos com Deus também nos sentidos e nas construções da nossa sexualidade. Que Deus nos abençoe nesse propósito, em nome de Jesus. Irmãos, nós louvamos a Deus por essas tão preciosas contribuições, né? Louvamos a Deus pelo Ministério de Família, por essa ideia tão boa de trazer casais para estar compartilhando as suas experiências, e isso tem nos enriquecido. Nós louvamos a Deus por tudo aquilo que Deus tratou e vem tratando em nossas vidas, em nossa igreja, em nossas famílias, ao longo desse mês de maio. Estamos falando sobre família, estamos falando sobre a relação conjugal, sobre a criação de filhos, mas não podemos perder de vista que, como famílias e como família espiritual, que é a igreja, nós também temos uma missão, a missão de tratar e de levar o evangelho àqueles que estão distantes. Hoje é o dia em que a gente celebra, a gente faz menção nos nossos cultos à igreja perseguida. Então, vou passar a palavra nesse momento à irmã Carla. Irmã Carla vai nos trazer uma palavra a respeito da igreja perseguida, para que nós possamos ter isso em mente, né? Nós não estamos, nesse momento, sofrendo nenhuma perseguição, pelo menos nenhuma perseguição objetiva, social, mas temos irmãos ao redor do mundo que estão vivendo essa luta e não podemos nos esquecer deles.
Boa noite, irmãos. Bem, é muito bom, né, estar aqui novamente falando sobre missões, né? Como eu já disse outras vezes, missões é algo que mexe muito comigo, né? E hoje, né, no dia 26 de maio, foi a data escolhida, né, para poder estar fazendo esse grande movimento, né? E esse movimento ele acontece tanto no Brasil quanto na América Latina, que é um momento de oração, né, pela igreja perseguida. E eu não sei assim se vocês já conhecem, né, é dado o nome de DIP, né, Domingo da Igreja Perseguida. E aí, irmãos, ele é promovido por portas abertas. Eu tenho certeza que muitos irmãos aqui já ouviram falar, né, desse trabalho, né? O irmão Saed, já várias vezes, né, Saed, já trouxe aqui informações a respeito, né, da igreja perseguida, né, através desse trabalho que é feito pela Portas Abertas. E Portas Abertas, ela é uma organização cristã internacional. Ela foi fundada em 1955 por um jovem missionário, né, o André. Assim que ele fez uma viagem à Polônia, ele percebeu a grande necessidade de Bíblias na igreja atrás da cortina de ferro. E ali ele, né, entendeu o chamado dele de Deus para poder estar trabalhando com aqueles cristãos. E aí ele começou a fazer o seu trabalho, levando Bíblias a todos os cristãos que não tinham, né, acesso às Escrituras. E aí ele começou a fazer essas viagens e ele ficou conhecido, né, como o contrabandista de Deus, porque ele fazia, né, entregas de Bíblias clandestinamente. E muitas das vezes ele passou por fronteiras, né, todas as vezes, porque ele nunca foi pego em viagem alguma. Ele levava as suas Bíblias e ele viajava num Fusca azul. Eu não sei quantos aqui conhecem a história, né, desse missionário. E ele era barrado, né, sempre na fronteira, né, paravam todos os carros. E ali era revistado, e ele uma vez, né, ele deixou todas as Bíblias, né, em cima do banco, atrás, e aí eles pararam o carro, só olharam, né, o porta-mala, as malas, e mandaram seguir. E teve vezes também que ele ia, né, e ele falava assim: Senhor Deus, né, no passado muitos pediram que o Senhor desse vista aos cegos, e eu peço ao Senhor que o Senhor segue, né, esses policiais, que eles não vejam as Bíblias que eu estou levando. E eles abriam as malas e eles não viam, né, essas Bíblias. Então, assim, ele foi vivendo de milagre em milagre. E aí ele fundou, né, essa organização de Portas Abertas para proteger aqueles irmãos que eram, né, perseguidos, que eram executados, todos aqueles que professavam a fé em Cristo. E nós vemos também assim, quem faz parte dessa igreja perseguida é todos os cristãos ao redor do mundo, que são negados o direito de escolher a seguir Jesus, né? Eles ficam vulneráveis à hostilidade de diferentes esferas na vida familiar, na vida, na comunidade, na nação, na igreja. Então, de acordo com a lista mundial da perseguição do ano de 2024, mais de 361 milhões de cristãos sofrem, né, perseguição de alguma forma, né? Então, nós vemos assim que esse trabalho ele abrange, né, a todos os cristãos de alguma forma que são perseguidos. Então, assim, nós vemos assim, que essa perseguição ela ocorre quando alguém se identifica como cristão, quando a conversão ao cristianismo ela é proibida, né, por conta das ameaças vindas do governo e dos grupos extremistas. Eles são forçados a deixar as suas casas, empregos, por medo da violência. Eles são agredidos fisicamente, até mesmo. Eles venham assim, a ser mortos por isso. Então, essa data, né, do dia de hoje, né, 26 de maio, ela foi escolhida porque, assim, a cada ano é uma data diferente. E essa data, ela vem depois de Pentecostes,
né? Então, assim, eles pegaram lá em Atos, capítulo 4, né, depois de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, Pedro e João, eles foram presos. E ali, né, simbolicamente, começa a perseguição dos cristãos. Então, todo eles usam essa data. Então, e hoje, né, no dia de hoje, né, está acontecendo esse clamor, né, a todos os cristãos espalhados pelo mundo que sofrem, né, por essa perseguição. E esse ano, o tema escolhido por Portas Abertas foi Desperta a África, porque, dado ao aumento da violência acontecido na África subsaariana, né, despertou, né, a eles a estarem fazendo esse movimento pela África, porque pela lista mundial da perseguição de 2023, morreram 5.621 cristãos, e 95% dessas mortes foram na África. Então, assim, o clamor é muito grande, porque lá os meninos, eles são recrutados para serem soldados. Os homens, eles são mortos imediatamente. E as mulheres, elas são raptadas. E aí elas são abusadas, né? E também elas são forçadas a se casarem com soldados, e muitas delas, elas são exibidas como troféus, né? Como se fosse assim um símbolo da vitória daquele grupo. Então, é urgente, né, que nós clamemos, é urgente que nós possamos estar pedindo a Deus, clamando por esse povo, porque senão, né, vai acabar sumindo, né, os cristãos da África subsaariana, muitos por morrerem, outros por fugirem, outros até por negarem a fé, né? Então, assim, nós precisamos clamar por eles, e hoje é o dia separado para isso. Eu gostaria de mostrar um vídeo, né, do tema desse mês, né, do DIP 2024, né, se você olhar lá, se tiver interesse de olhar lá no YouTube, tem vários vídeos, mas assim, eu assisti muitos, né, deles, mas esse aí mexeu comigo assim, de uma forma, sabe, e eu queria compartilhar com vocês, né, o que aconteceu lá na África com esses irmãos. Quando eu cheguei em minha aldeia naquela manhã, percebi que as pessoas caminhavam na direção oposta, fugindo. A maioria estava descalça e seus corpos estavam cobertos de barro, porque tiveram que rastejar para escapar do ataque. Quanto mais eu me aproximava de casa, mais pessoas machucadas eu via. E cadáveres à beira da estrada. Uma crescente onda de violência contra os cristãos assola a Nigéria. Em maio de 2023, militantes islâmicos chegaram até Mangu, no estado de Plateau. A aldeia do pastor Zachariah foi atacada enquanto ele estava viajando. Ele só voltou na manhã após o ataque. Minha casa foi completamente queimada, incluindo tudo o que estava dentro. Procurei ao redor da casa para ver se achava minha esposa e meu filho, mas não os encontrei. Por fim, chequei. O ataque na aldeia do pastor Zachariah foi apenas um de muitos que aconteceram naquela região. Em apenas uma semana, 125 pessoas foram assassinadas, 216 ficaram feridas e 27 aldeias foram completamente destruídas. Os extremistas atacaram majoritariamente aldeias cristãs. Eles viviam em paz em nosso meio. Inclusive, iam em nossas casas para comermos juntos. Minha opinião sobre por que nós fomos atacados é que eles queriam que nos convertêssemos ao Islã.
E eles esperavam que, ao nos expulsar, teriam mais espaço para as suas vacas pastarem. Quando o ataque aconteceu, senti como se Deus tivesse me abandonado. Comecei a pensar: se Ele é o verdadeiro Deus, então por que permitiu que eles nos atacassem? Onde Ele estava? Onde estava Deus? Por que Ele não agiu? Cristãos sob perseguição extrema muitas vezes têm esses questionamentos. Para apoiar o pastor Zachariah e muitos outros sobreviventes dos ataques, nós os convidamos para o Centro de Cuidados Pós-Trauma da Portas Abertas, na Nigéria. Lá, eles participam de treinamento e encontram respostas para muitas questões que afligem a alma. Realmente, se eu não tivesse vindo para este treinamento, acho que a vida teria sido muito difícil para mim. Porque nos meses antes do treinamento, eu não conseguia dormir. Meus pensamentos continuavam voltando aos ataques. Mas depois de receber os cuidados pós-trauma, minha mente está em paz. Uma lição importante que nos ensinaram foi que Deus permite que algumas situações aconteçam a nós no tempo dele. E nos ensinaram a perdoar aqueles que nos atacaram. O treinamento realmente me encorajou. Neste momento, na minha mente, estou pedindo a Deus para perdoá-los e para que eles entrem no reino de Deus, para que eles não morram em seus pecados. Ao perdoar os assassinos da sua família, o pastor Zachariah conseguiu aliviar o fardo da raiva que estava em seu coração. Quero dizer às pessoas que se encontram em situações como a que eu experimentei, que minha oração por vocês é para que confiemos em Deus, porque é para Ele que vivemos. Assim como Jesus perdoou aqueles que o condenaram enquanto estava na cruz, nós também precisamos perdoar os nossos ofensores. Essa é a lição que o pastor Zachariah aprendeu. Ajude outros cristãos da África subsaariana a encontrarem consolo em meio à perseguição extrema. Bem, irmãos, nesse vídeo, tantos quanto os outros, né, o que mexeu comigo foi que, assim que acontecem os ataques, né, muitos perderam filhos, muitos ficaram muito feridos, e assim, o primeiro impacto que as pessoas têm é deixar a fé, deixar Jesus, mas aí depois a gente vai ouvindo os relatos deles falando, que aí depois eles começam a ver tudo aquilo que Deus tem feito por eles e a paz que Deus coloca no coração de cada um fortalece cada dia mais. As igrejas são bombardeadas, mas elas não se fecham. Elas continuam trabalhando, mesmo com as pessoas feridas, mesmo com as pessoas machucadas, mesmo com as pessoas traumatizadas. Elas continuam se reunindo ali para louvar e bendizer o nome de Deus. E elas têm, assim, aquela fé, aquele grande desejo de compartilhar o Evangelho de Cristo com as outras pessoas. Mesmo em meio à dor, elas têm aquela alegria de estar falando a respeito de Jesus a todas as outras pessoas. E aí, a Igreja Portas Abertas, ela entra com esse trabalho de vir cuidar dessas pessoas, cuidar dessas almas que estão ali sofrendo, para que elas possam entender do grande amor de Deus e que Deus está ali com elas, cuidando a cada uma. E assim a igreja, ela tem como poder ser, né, o sal da terra e a luz de Cristo aonde elas estiverem. E elas têm propagado o Evangelho, né, mesmo, né, em toda aquela situação. E agora eu quero pedir à igreja que nós levantemos um clamor, né, para a África subsaariana. Nós vimos ali, né, só uma parte do que tem acontecido naquele lugar.
Então, assim, nós vamos ter um período de oração. Aqueles que quiserem ficar de joelhos, fiquem à vontade. Aqueles que quiserem permanecer nos seus lugares ou ficar de pé. Agora eu quero pedir à igreja que nós levantemos um clamor para aqueles nossos irmãos que estão ali sofrendo, né, esses tipos de perseguição, e muitos deles, né, a ponto de perder as suas próprias vidas. Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor Deus, estamos aqui como igreja do Senhor para clamar, Senhor Deus, pelos teus filhos que estão ali na África. Pai querido, são tantos, Senhor Deus, que já sofreram, que já viram, Senhor Deus, seus entes queridos perderem a vida, muitos sendo torturados, Senhor Deus, para negar a Jesus e se mantêm firmes. Ó Senhor Deus, aqueles relatos, Senhor Deus, de mães que viram seus filhos morrendo, de verem, Senhor Deus, suas casas sendo queimadas, destruídas. Ó Senhor Deus, né, aquelas pessoas que têm sofrido tudo, Senhor Deus, quanto é tipo de violência, seja ela só psicológica, física. Ó Senhor Deus, entra com provisão, Senhor, que teu Espírito Santo visite a cada um deles neste momento. Ó Senhor Deus, que eles possam sentir a tua presença, possam sentir do teu amor. Ó Senhor Deus, os livra, Senhor Deus, de todo mal. Ó Senhor Deus, que o seu evangelho possa alcançar o coração desses agressores, Senhor. Que eles também possam ser alcançados pelo teu amor e reconhecer a ti como único e suficiente Salvador. Ó Senhor Deus, transforma, Senhor Deus, aquela nação. Transforma, Senhor Deus, aquele continente. Senhor Deus, e que o Senhor possa colocar amor nos nossos corações também. Pai querido, nós não sofremos esse tipo de perseguição. E mesmo assim, Senhor Deus, muitas das vezes nós também pensamos em abandonar a nossa fé, às vezes por coisas tão pequenas. Achamos que o Senhor não tem cuidado de nós. Ó Senhor Deus, nos perdoa, Senhor Deus, quando nos enfraquecemos assim. E te peço, Senhor Deus, que a cada dia o Senhor renove a nossa fé. Que o Senhor a cada dia, Senhor Deus, trabalhe nos nossos corações. E que nós possamos sentir o desejo de cada vez mais falar de Ti às outras pessoas. Mostrar do Teu amor. Mostrar, Senhor Deus, que só o Senhor é digno de ser louvado e exaltado. Ó Senhor Deus, que muitas pessoas possam conhecer a Cristo através, Senhor Deus, de nossas vidas, através das nossas atitudes, ó Senhor Deus, através do que fazemos e falamos.
Ó Pai, alcance, Senhor Deus, a nossa nação também. E que nós possamos, Senhor Deus, termos um coração que ora, que clama, mas um coração que oferta também. Ó Senhor Deus, nós não podemos estar lá na África, mas nós podemos, Senhor Deus, contribuir financeiramente para aqueles que estão lá, possam ajudar aquelas famílias, né, que possam ajudar tanto, Senhor Deus, com a alimentação, como com instrução, com apoio, seja ele como for. Ó Senhor Deus, nos dê um coração doador. É o que te pedimos, Senhor Deus, e te agradecemos, no nome e no amor de Jesus. Amém. Nós vamos adorar o Senhor com mais um cântico. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé. Será a oportunidade para consagrarmos ao Senhor nossos dízimos e nossas ofertas. E eu quero trazer uma informação para você que talvez não saiba. A Igreja Batista no Granbury, ela contribui com 4 agências missionárias. Missões estaduais, que promove esse trabalho e investe no sentido de levar o Evangelho ao nosso estado, ao estado de Minas Gerais. Missões nacionais, que realiza esse trabalho de evangelização e também projetos sociais em todo o Brasil. Inclusive, a nossa agência de missões mundiais, nacionais, está trabalhando lá no sul do Brasil, ajudando a alcançar e assistir aquela população que está sendo assolada pelas enchentes, pelos deslizamentos de terras e todas as questões que têm envolvido as tragédias lá no sul. Também contribuímos para a Junta de Missões Mundiais, que realiza esse trabalho de missões nos outros países. E a gente vai investindo para que a gente possa alcançar cada vez mais países. Existem muitos países ainda sem a presença de missionários e a gente precisa fazer com que isso aconteça. Mas a 4ª agência missionária é exatamente a Missões Portas Abertas. Então, quando você contribui para missões, você está contribuindo também para que essa agência de Missões Portas Abertas possa estar ajudando pessoas que sofrem essas perseguições e essas agressões, como as que nós vimos aqui nesse vídeo. Precisamos orar, precisamos fazer aquilo que podemos fazer, uma vez que não estamos sofrendo as perseguições. Aqueles irmãos que estão enfrentando as perseguições, eles estão fazendo o que eles podem, resistindo às perseguições e testemunhando do amor de Deus. Mas somos uma só família. Então, nós que estamos aqui, precisamos sustentá-los com as nossas orações e também com as nossas ofertas. Então, quando você contribuir com seu dízimo, com sua oferta, faça isso com alegria, sabendo que você faz parte, através dessa ação, desse grupo de crentes no Senhor Jesus Cristo, que cooperam juntamente para promover a salvação e o crescimento do reino de Deus em todo o mundo. Vamos adorar o nosso Deus. As palmas louvam ao Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar.
Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome. Vou louvando o teu nome. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. O Senhor me tocar, porque eu sinto o Senhor me tocar. Glória a Deus. Essa palavra, pastor. Nossas crianças. E quem é a tia que vai ficar com as crianças hoje? Por favor, tia Paula. Aproveite, por favor, para nos conduzir em oração, agradecer pelos dízimos e ofertas e colocar a vida das nossas crianças nas mãos do nosso Senhor. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor seja conosco nesta noite, lá no Ministério Infantil, para que a gente não fale aquilo que a gente pensa, Senhor, mas aquilo que o Senhor quer e colocou em nosso coração. Agradecemos ao Senhor pela oferta, agradecemos ao Senhor por poder ajudar essas missões, Senhor, porque nós sabemos que os nossos irmãos estão necessitados, Senhor, que o Senhor esteja com eles e que o Senhor nos use como igreja para abençoá-los, Senhor. Pedimos ao Senhor também que abençoe o nosso pastor na palavra que o Senhor colocou no coração dele nesta noite, que o teu Espírito seja com ele e que tua bênção desça sobre ele nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos compartilhar rapidamente Efésios capítulo 6, verso 4. Nosso culto hoje está, assim, repleto de participações, de conteúdos, e isso acaba consumindo o tempo, né? Então, a gente vai fazer essa reflexão de uma forma breve, mas eu não poderia deixar de trazer essa palavra, a última palavra, a última reflexão dentro desse mês de maio,
passamos todo o mês trazendo palavras a respeito da família, a respeito de relacionamento conjugal, a respeito de criação de filhos, e aí os filhos sempre se sentem assim, né, como se a mensagem puxa a orelha da gente, a mensagem, né, fala para o papai e para a mamãe estabelecer os limites, né, e aí a gente precisa balancear essas mensagens, né. Então, se tem a responsabilidade dos filhos se submeterem à orientação dos pais, a obedecerem, honrarem os pais, tem também um conselho, uma orientação de Deus na postura dos pais em relação aos filhos, e a gente precisa lembrar disso, né? Quem são os adultos da casa, né? Os adultos da casa são os pais, e a gente tem essa responsabilidade de construir essa imagem, esse caráter cristão na vida dos nossos filhos. E a gente precisa lembrar que essa é uma missão que nos foi confiada por Deus. A gente precisa dar conta dela. Então, eu quero ler com os irmãos Efésios 6, verso 4. O texto diz: pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Né? Esses dias eu ouvi uma família, né, conversando, falando sobre esse texto, e aí a expressão era, né, que uma das filhas, de vez em quando, virava para a mãe e dizia assim: você está me irritando. Né? Então, não pode fazer isso, porque a Bíblia diz: não irrite seus filhos. Muito bem, meus irmãos, precisamos ter esse cuidado, essa atenção com relação aos nossos filhos. A palavra de Paulo, quando ele dá essa orientação à igreja de Éfeso, existe um contexto histórico que faz com que essa palavra ela tenha um objetivo muito mais sério e traga uma proteção muito maior sobre os filhos do que aquilo que nós vivemos no nosso contexto. Porém, há um princípio aqui, o princípio de que os pais entendam que os filhos não são nossos, os filhos são de Deus, e por isso eu queria pensar com os irmãos nessa noite sobre esse tema, os nossos filhos de Deus. Porque são nossos, mas são de Deus. Deus nos confiou esses filhos, e nós precisamos atentar para isso. Quando Paulo dá essa palavra à igreja de Éfeso, ele vive um contexto de estarem todos eles sobre as leis do Império Romano, e as leis do Império Romano diziam que os filhos eram propriedade dos pais, de modo que os pais tinham poder, inclusive, sobre a vida dos filhos. Os pais, ou particularmente o pai, poderia vender um filho como escravo, se ele quisesse, se ele assim desejasse. As leis romanas permitiam isso, e se ele quisesse, por qualquer problema que tivesse com os filhos, impor aos filhos a pena de morte, eles poderiam. E aí, Paulo ele vem trazer para essa população, esse povo que estava acostumado a viver segundo essas leis, aquilo que é a verdade de Deus para as famílias e para os pais. A Bíblia traz um ensino diferente dessas leis, revelando que todas as almas pertencem a Deus, e que os pais devem ser representantes de Deus na vida dos filhos, e que os nossos filhos não são nossos, são de Deus. Essa mensagem certamente foi impactante para a sociedade romana, mas não deixa de ser impactante para nós. Os nossos filhos não são nossos. Deus não nos confiou os filhos para que nós fizéssemos deles aquilo que nós desejamos. Nós temos a responsabilidade de criá-los, de forjar neles o caráter de Cristo, para que eles sirvam aos propósitos de Deus. Os filhos são de Deus. Essa compreensão muda completamente o conceito de lar e a conduta dos pais em relação aos filhos e diante dos filhos. Aquilo que os pais devem exigir dos filhos, bem como que os pais devem transmitir aos filhos, já não faz mais parte da escolha pessoal. Não sou eu que tenho que escolher isso. Eu preciso meditar na palavra de Deus, entender o que Deus quer para a vida dos meus filhos, para a vida da minha filha, particularmente, você para a vida dos seus filhos, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. É Deus o Senhor de todos nós, e temos como pais essa responsabilidade. Então,
nossos filhos de Deus precisam de quê? Precisam primeiro de pais obedientes. Para que eu possa ser um bom pai, um pai segundo a vontade de Deus sobre a vida da minha filha, para que você possa ser um pai, uma mãe segundo a vontade de Deus para a vida dos seus filhos, a primeira coisa que precisa haver na nossa vida é a obediência a Deus. E aí eu quero citar um texto do Velho Testamento, está em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22, em que o profeta Samuel, ele chama a atenção para o fato de que não são as nossas ofertas, não são os nossos sacrifícios, não são os nossos cultos, não são o nosso ativismo religioso que alegra o coração de Deus. Deus se alegra com obediência. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Nós não vamos entrar aqui nas particularidades desse texto, mas a essência desse texto é: Deus espera de cada um de nós, antes da nossa oração, do nosso culto, da nossa celebração, Deus espera de nós a obediência, aquilo que Ele nos diz para fazer, Ele espera que façamos. A obediência é prova de amor. Se Deus nos chama para um relacionamento de amor, esse relacionamento passa obrigatoriamente pela obediência à sua vontade. Nossos filhos precisam saber que existe uma autoridade sobre a nossa vida, que o Deus que lhes apresentamos é o nosso Senhor. Quando falamos sobre Deus para os nossos filhos, eles precisam olhar para a nossa vida e ver que esse Deus é o nosso Deus. Quando nós falamos sobre as orientações de Deus, sobre a palavra de Deus, a necessidade de cumprir com a vontade de Deus, eles precisam ver isso presente em nós. Os pais não são deuses sobre a vida dos filhos, mas servos de Deus, que têm a responsabilidade de liderar e discipular os filhos para que também se tornem bons servos de Deus. Agora, como é que a gente faz isso, né? Em que implica essa postura de construir no coração dos filhos esse temor de Deus? Primeiro, em praticar os claros ensinos da Bíblia. Como pai, eu preciso atentar para os ensinos da Bíblia. A postura dos pais em relação ao que é ensinado no dia a dia na igreja determinará a obediência ou a indiferença dos filhos em relação às coisas de Deus. Meus irmãos, não é incomum nós vermos nas igrejas grupos, por exemplo, de adolescentes. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos adolescentes, já estão vindo lá do acampamento, cheio de alegria, tive ontem lá com eles, que bênção, parabéns aí à liderança dos adolescentes, tem feito um trabalho abençoador, mas não é incomum nós vermos nas igrejas, adolescentes de famílias não crentes, que tiveram contato com o Evangelho, que conheceram o amor de Deus, que se converteram e que estão comprometidos na igreja, enquanto que adolescentes, filhos de famílias cristãs, estão sem compromisso com Deus. E a gente diz, mas não deveria ser assim, e não deveria mesmo. Por que é que nós temos, muitas vezes, adolescentes sem compromisso com Deus, quando nasceram e cresceram numa família cristã? Uma parte desse motivo, né, da motivação desse comportamento, muitas vezes está no fato de que esses adolescentes, eles cresceram em uma família em que os pais vêm para a igreja, mas que no dia a dia não demonstram esse comprometimento com a fé. Então, o exemplo dos pais não foi suficiente para construir uma fé genuína no coração dos filhos. É claro que existem exceções, mas eu preciso estar atento para o que é a regra. E a regra é: a minha vida precisa inspirar o coração dos meus filhos. Permita, portanto, que o seu filho o veja orando. Não tenha uma vida espiritual na sua casa como se fosse de um agente secreto. Você só ora, só lê a Bíblia quando todo mundo está dormindo, quando não tem ninguém em casa. Separe o seu momento devocional naquele momento em que seus filhos estão em casa. Eles precisam ver a sua devoção a Deus, eles precisam ver o seu compromisso com Deus e com a palavra de Deus,
porque isso é inspirador, isso constrói caráter. Também é necessário buscar os ensinos da palavra de Deus, examinar as Escrituras e identificar o que precisa ser instalado ou removido da prática diária da sua vida, e ensinar os filhos a buscar na Bíblia essa bússola e esse orientador. Quando nossos filhos nos veem buscando na palavra de Deus o conselho de Deus para a nossa vida, e quando nos veem identificando aquilo que está errado e dizendo, olha, preciso mudar isso, porque Deus tem me dado essa orientação, Deus tem falado ao meu coração dessa forma, me ajude, minha família, meu cônjuge, meus filhos, me ajudem em oração, porque eu preciso melhorar nisso. Quando fazemos isso, estamos mostrando que estamos submissos a um Deus que é Senhor sobre nossas vidas. Reconheça as suas próprias falhas, o reconhecimento diante dos nossos filhos de que somos falhos, mas que buscamos acertar, fortalece os nossos filhos na caminhada, faz com que eles entendam que eles não devem viver uma vida de hipocrisia. Somos falhos sim, tropeçamos sim, precisamos reconhecer as nossas falhas, reconhecer que somos humanos, que somos limitados, mas que temos um Deus sobre nós. O justo cairá 7 vezes, mas permanecerá no chão? Não, a Bíblia diz, ele cairá 7 vezes, mas 7 vezes se levantará. A minha fraqueza me caracteriza como ser humano, mas a minha disposição em me levantar me caracteriza como um filho de Deus. Eu reconheço as minhas falhas, mas eu não estou agora conformado com a minha fraqueza. Somos pecadores, mas somos pecadores inconformados com o nosso pecado, com a nossa fraqueza. Queremos caminhar para Deus, queremos viver uma vida santa. Quando nós mostramos a nossa humanidade, mas o nosso compromisso de vivermos uma vida santa aos olhos dos nossos filhos, nós mostramos para eles como é que se vive. Nós mostramos para eles que o fato de eles tropeçarem não é impeditivo para que eles sirvam a Deus, mas que eles podem construir na caminhada com Deus, na intimidade com Deus, esse caráter cristão. E onde eles caem hoje, eles podem se fortalecer para não cair amanhã. Mas é responsabilidade nossa, como pais, mostrarmos isso para eles. Em segundo lugar, nossos filhos de Deus precisam de pais disciplinados. Deuteronômio, capítulo 6, verso 8, é um dos textos um dos versículos que a gente sempre lê aqui, quando faz a apresentação de crianças, a apresentação de bebês. O texto diz, amarre-as, ou seja, amarre essa mensagem de Deus, do temor de Deus, do cuidado, do comprometimento em servir a Deus, amarre esses ensinos como um sinal nos braços e prenda-as na sua testa. Nossos filhos precisam olhar para nós e precisam ver em nós o compromisso com Deus. O texto mostra que nossos filhos aprendem muito mais com o que nos veem fazendo do que com aquilo que nós dizemos para eles. Quando nós falamos, eles ouvem. E, às vezes, só às vezes, entra no ouvido e sai no outro. Às vezes, só às vezes, nós estamos falando, eles estão olhando para nós, mas não estão nos ouvindo, estão pensando em outra coisa. E se a gente acabar de falar e perguntar o que a gente falou, talvez eles não saibam. Mas eles olham e eles prestam atenção na maneira como nós vivemos no nosso dia a dia. Assim, nossas vidas precisam ser disciplinadas em relação àquilo que Deus espera de nós. Não tem ninguém aqui com síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, vou morrer assim. Às vezes nós encontramos algumas pessoas que têm esse discurso, mas, meus irmãos, se isso já é terrível para qualquer crente, muito mais devastadora é essa postura de um pai, de uma mãe, na vida dos seus filhos. Isso produz corrupção. Eu digo que Deus é todo-poderoso, que Deus transforma, mas eu digo, não, mas eu sou assim. Ah, não, a minha família era assim, meu avô era ignorante desse jeito, meu pai era ignorante desse jeito, eu também sou ignorante desse jeito. Ué, mas cadê Jesus? Então, Jesus é aquele que nos transforma. Ah, é difícil? Sim, algumas coisas são mais difíceis do que outras. Mas quando nós colocamos com seriedade, com compromisso diante de Deus, Deus muda caráter, Deus muda os sentimentos, Deus muda os hábitos. Deus nos concede, através do seu Espírito Santo, domínio próprio. Então, eu era explosivo, eu tinha o pavio curto. Não, mas Deus tem poder para alongar e colocar quilômetros nesse pavio. Mas eu preciso crer nisso. E eu preciso viver isso, eu preciso clamar isso diante dos olhos dos meus filhos.
para que eles entendam que a minha humanidade corrompida pelo pecado está sendo posta diariamente diante de Deus. E eles vão clamar junto conosco, para que Deus nos transforme e abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família. A disciplina do dia a dia nos diz que temos hora para chegar no trabalho, que temos hora para chegar na escola, hora para fazer as tarefas escolares. A disciplina do dia a dia diz que a gente tem uma roupa certa para poder estar no hospital ou estar no fórum. Diz que existe palavras, existe um discurso diferente quando nós estamos numa prefeitura, quando estamos diante de um juiz, quando estamos no nosso futebol, no nosso momento de lazer. Então, existe uma disciplina que estabelece um comportamento social. Mas e a disciplina espiritual? A disciplina do lar, a disciplina eclesiástica, o comprometimento com as coisas de Deus. Meus irmãos, pais indisciplinados produzem filhos irresponsáveis, sobretudo com as coisas de Deus. Então não basta saber aquilo que tem que ser feito, não basta dizer para os filhos o que tem que ser feito, é necessário viver isso, é necessário praticar. É necessário que os nossos filhos nos vejam fazendo isso, comprometidos com as coisas de Deus. É necessário criar instrumentos que nos ajudem a fazer certo hoje e continuar fazendo amanhã, fazendo depois, não é? A gente precisa ter essa percepção da nossa fraqueza, da nossa limitação, daquele hábito instalado que toda vez que a gente relaxa, a gente erra naquele ponto. Bom, se toda vez que eu relaxo, eu erro naquele ponto, toda vez que eu relaxo, eu me descuido das coisas de Deus, toda vez que eu relaxo, eu falto com respeito com a minha família, que tipo de ferramenta que eu preciso criar para me lembrar e me frear e ser como uma cerca que me impede de errar naquele ponto? Eu preciso pedir para alguém orar por mim, orar comigo? Eu preciso buscar um parceiro de oração, um discipulador que me chame a atenção, que semanalmente encontre comigo e diga: como é que está naquela situação? Como é que está naquele ponto em que você me disse que está fraco, que você vem errando e que vem trazendo prejuízo para a sua família? A gente precisa buscar essas ferramentas. Deus não nos chamou para nós caminharmos sozinhos. A proposta da vida cristã não é de uma caminhada solitária. Por isso Deus criou a igreja. A gente precisa reconhecer que a gente não dá conta de todas as demandas, que a gente não dá conta das nossas demandas, das nossas fraquezas, e a gente precisa de ajuda. Pedir ajuda não é vergonha. Vergonha é você continuar errando nas mesmas coisas. Então a gente precisa entender isso. Quando eu abro mão da ajuda, do apoio da igreja, do apoio de um companheiro de caminhada espiritual, e eu permito que essa falta de humildade em buscar ajuda traz prejuízo para a minha família, isso é terrível, irmãos. Então eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso construir esse caráter cristão na vida dos meus filhos, eu preciso pagar o preço que for necessário para que isso seja construído. Então, você discute, ofende, fala palavrões, assiste programas inadequados, mas você diz: não, mas vocês, meus filhos, não podem fazer isso. Isso é ruim para vocês. Talvez seja a hora da gente parar e pensar. Se tem um programa na TV que eu digo assim: não, os meus filhos não podem estar na sala na hora em que esse programa está passando, se isso não é saudável para os nossos filhos, será que é saudável para nós? Nossos filhos podem não ser maduros emocionalmente, podem não estar com a sua estrutura psíquica completamente desenvolvida, mas eles não são bobos. A gente precisa entender isso. Quando a gente lida de forma desonesta com nossos filhos, eles percebem isso. E eles perdem a confiança em nós. E se vai a confiança, se vai juntamente o respeito. Precisamos construir essa relação respeitosa que nos permita construir no coração dos nossos filhos aquilo que Deus deseja. Então, precisamos viver uma vida que seja exemplar. Você passa a semana sem ler a Bíblia, falta aos trabalhos da igreja por razões banais. Pequenos obstáculos, não está disposto a fazer um mínimo de sacrifício para contribuir com a edificação do reino de Deus.
Ah, mas já tem tantas pessoas que vão na igreja no culto, então eu não preciso ir hoje. Mas quando você vem, a sua presença fortalece outros irmãos, a sua presença atrai pessoas do seu convívio para que estejam no culto e promove salvação. A sua presença diz para os seus filhos que estar na igreja, estar fazendo a vontade de Deus é algo importante. Que tipo de imagem você está construindo no coração do seu filho em relação aos compromissos com Deus? Qual o lugar que Deus ocupa no seu lar, na sua vida, de forma prática, no seu dia a dia? Ou a gente vive uma vida religiosa quando vem para a igreja e uma vida secular quando sai da igreja? Somos chamados para vivermos uma vida espiritual dentro e fora da igreja, porque Deus habita em nós pelo seu Espírito. Onde nós vamos, Ele está conosco. Nossos filhos estão olhando para nós todos os momentos. O que é que eles estão aprendendo com o que nós estamos fazendo, com as decisões que estamos tomando, com as palavras que estamos declarando, com os programas que estamos assistindo? Precisamos pensar nisso. Em terceiro e último lugar, nossos filhos de Deus precisam de pais comprometidos. Atos 20, verso 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Assim Paulo tratava a sua vida. Ele dizia: Deus me confiou uma missão, e eu farei de tudo para completar essa missão. Se eu tiver que correr risco de vida, sem problemas. Deus me confiou uma missão, eu farei o meu melhor. Se Ele me quiser vivo, Ele vai me sustentar. Se Ele me quiser prosseguindo, Ele vai me dar força e vai me dar os recursos. E se não, então eu parto e estarei com Ele. Mas eu não tenho minha vida por preciosa, a menos que seja para fazer a vontade de Deus. Alguém, ilustrando essa diferença entre envolvimento e comprometimento, comparou a montagem, né, de um X-Egg Burger. E aí ele disse: nesse sanduíche nós temos, aliás, X-Egg Bacon. Tem um bacon ali. E aí ele disse: tem dois personagens que contribuem para fazer esse sanduíche. A galinha, que fornece o ovo, e o porco, que fornece o bacon. A galinha está envolvida no processo. Ela bota o ovo, entrega o ovo e segue a vida dela. Mas o porco está comprometido. Para que o bacon esteja lá, ele tem que dar a vida. A questão é: nós estamos envolvidos ou comprometidos com a construção do caráter de Cristo na vida de nossos filhos? O que é que nós estamos dispostos a sacrificar para que Cristo seja formado no coração dos nossos filhos? A Bíblia, meus irmãos, está cheia de exemplos de pais que se comprometeram com Deus e inspiraram o coração dos filhos. Mas também está cheia de exemplos de pais que se envolveram com a obra de Deus, mas não se comprometeram e viram os seus filhos se desviando. Não é o nosso envolvimento, não é o fato de sermos membros da igreja, de estarmos presentes, cantando e talvez até trazendo alguma oferta no domingo à noite. Não é isso que vai construir o caráter dos nossos filhos, mas é um viver de compromisso diário. Eles olham para nós. O compromisso envolve paixão, e essa paixão nos leva a uma entrega. E quando eu vivo essa paixão pela obra de Deus, e eu me entrego, essa minha atitude produz inspiração e atração. Se eu vibro com as coisas de Deus, isso mexe com as pessoas que estão próximas a mim. A gente consegue enganar muita gente que convive conosco no dia a dia, mas a gente não consegue enganar nossa família. Nosso cônjuge, nossos filhos estão dentro da nossa casa. Eles veem quem nós somos. Então, se você for um crente comprometido, um crente que o coração arde pelas coisas de Deus, seus filhos verão isso.
E, de alguma forma, isso vai mexer com o coração deles. Agora, se você só se emociona no culto na igreja, e em casa é uma vida espiritual superficial, seus filhos estão vendo. E já que você precisa construir no coração deles o temor por Deus, e eles olham e não veem temor, então para eles esse Deus não é um Deus de verdade. E não merece o sacrifício, não merece a dedicação deles. Então precisa ser com paixão, precisa ser com comprometimento. O compromisso se revela em uma entrega sacrificial e em um discurso ardente. Se for só discurso, não adianta. Tem que ter um comprometimento, uma entrega, um sacrifício. Estou cansado, olha, trabalhei a semana inteira, mas eu preciso estar no trabalho da igreja, porque é lá que eu me fortaleço, é lá que eu fortaleço os meus irmãos, meus filhos estão vendo isso. E eles estão percebendo que, ainda que eles não compreendam bem tudo, mas eles estão dizendo, olha, isso aqui, o meu pai, que a minha mãe se dedica, é algo importante. E você, pai, você, mãe, tem um poder que você não faz ideia, no sentido de marcar, de impactar, de construir verdades no coração dos seus filhos. Deus fez isso assim, para que a sua fidelidade produza fidelidade no coração dos seus filhos. O que é que você está fazendo com esse poder influenciador que Deus deu a você? Então, o compromisso precisa ser assim, precisa ser de uma vida que vibra por Deus. O compromisso se manifesta em uma atitude positiva. O que se coloca em evidência não é o erro dos outros, a falta de recursos, ou mesmo o tamanho dos obstáculos, não. A questão não é se eu vou conseguir fazer, se eu vou conseguir fazer melhor, se eu vou conseguir fazer melhor que o outro. A questão não é essa. O compromisso tem a ver com o nosso entusiasmo em darmos o nosso melhor para Deus e para a sua obra, na certeza que, não importando o resultado, Deus estará recebendo a nossa oferta de amor. Nós vamos lá e fazemos a obra, e fazemos o nosso melhor. E aí, de repente, era um trabalho que a gente esperava ter mais 10, 15 pessoas da igreja, não apareceu ninguém. E aí o nosso filho diz assim, puxa vida, não vamos conseguir fazer, não vai dar certo. Não dá certo sim, filho. Dá certo porque a gente está consagrando o nosso tempo, a nossa vida a Deus. Deus está recebendo essa oferta. O resultado do trabalho está na mão dele, é ele quem faz. O que ele espera é que a gente dê o nosso melhor. Quando nossos filhos nos veem tratando a obra de Deus dessa forma, isso impacta a vida deles. Deus espera que a gente construa esse caráter de temor, de amor, de compromisso com o reino dele na vida dos nossos filhos. Os nossos filhos não são nossos, são de Deus. A principal missão dos pais diante de Deus é construir um caráter cristão nos seus filhos, a fim de que em suas vidas e através das suas vidas, Deus seja glorificado, o seu nome seja louvado e o seu evangelho seja proclamado, o seu reino seja expandido e o povo de Deus fortalecido. É isso que a gente precisa produzir na vida e no coração dos nossos filhos, para que eles possam perpetuar essa obra enquanto se alegram por estarem servindo ao reino de Deus. Essa é a nossa missão, pois os nossos filhos não são nossos, são de Deus. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao nosso Deus. E logo depois da oração, nós vamos passar a palavra aos nossos adolescentes, para que rapidamente, porque a hora avança, né? Rapidamente eles possam nos contar as bênçãos do acampamento. Vamos orar? Ó Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos humildemente diante do Senhor, porque somos falhos, Senhor. E até quando nos reunimos para realizar um culto como esse, o máximo que nós conseguimos fazer é organizar uma programação e com um coração sincero e um temor no nosso coração, expormos e meditarmos da Tua Palavra. Mas somos humanos, somos falhos, e nós reconhecemos isso. Então, Senhor, quando tratamos dessa responsabilidade que temos como pais na construção do caráter cristão nos nossos filhos, nós
pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que operes um milagre em nossas vidas e em nossos lares. Opera, Senhor Deus, em nós, para que na nossa humanidade, então, sobressaia o poder do Senhor, que o nosso querer seja substituído pelos propósitos revelados do Senhor na Tua Palavra, e que diante da nossa fraqueza, então, o poder do Senhor opere, para que a glória seja Tua, Senhor. Nós queremos, nos anos que se passam, nós queremos poder com alegria apresentar nossos filhos ao Senhor e dizer: Senhor, nós fizemos o nosso melhor, mas Te louvamos porque o que foi construído neles foi obra do Senhor. Abençoa, Deus, nossos lares, abençoa nossos filhos, faça de nós os pais que os nossos filhos precisam, para que sejam conduzidos ao amor e ao temor do Senhor. Opera isso em nossos lares, Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, podem se assentar com a palavra os adolescentes. Boa noite. Queria falar da sexta, do sábado e desse domingo que a gente passou lá na Fazenda Emaús, no acampamento. E, como já é de esperado, foi maravilhoso. E algo muito que eu fiquei preocupado antes do acampamento é que os 3 dias marcaram para ter chuva e nada de sol. E o sábado teve o maior sol que eu queimei meu nariz inteiro. Foi o melhor dia. E teve gincana, teve o culto de manhã. A gincana foi o mais emocionante, mas o principal desse acampamento foi que falou sobre o amadurecimento, que é o foco, né, que está na nossa camisa. E que, com certeza, mesmo que não seja um pinguinho, a gente amadureceu nesse acampamento. Então, eu vim aqui dar o meu testemunho, porque Deus tocou muito no meu coração durante esse acampamento. Eu estava conversando com as meninas, eu acho que em todos os acampamentos que a igreja promoveu, esse foi que a gente conseguiu mais sentir a presença de Deus entre nós. E foi uma sensação extraordinária, maravilhosa. Sobre o amadurecimento, Deus me ensinou que a gente tem que buscar mais, cada vez mais Ele. E essa sede não... Desculpa. É uma sede que a gente tem que buscar o Senhor cada vez mais. Também, como diz em Hebreus, a parte do amadurecimento, Hebreus 5, do 13 e 14, que não devemos ser como criança que só bebe de leite e que não sabe o que é justo, mas que devemos ser como os adultos, que praticam cada vez mais e que comem do alimento sólido, que possamos cada vez mais aprofundar na palavra do Senhor e querer sempre mais dele e de ter experiências maravilhosas e extraordinárias como a do acampamento. Agora a gente vai passar o vídeo do acampamento para vocês verem como foram. Esse que vem nos abraçando, quem é? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é
esse que vem nos constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor. Nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, dá-me um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, dá-me um lugar de honra. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações. Irmãos, estamos caminhando para o final do nosso culto. Sabe que isso já virou marca, né? Lá no acampamento, a igreja que estava lá junto com a gente se surpreenderam com esse do final do culto. Marca registrada da Igreja Batista do Granbury. Esse desejo de estarmos juntos, essa alegria de estarmos reunidos, celebrando o nosso Deus. Amém? Muito bem, então vamos caminhar rapidamente, já passa das 9. Aniversariantes da semana de hoje até o próximo sábado. Quem for, já vem aqui à frente para que a gente possa orar. Temos alguém? Acho que o pessoal está com tanta vontade de ir embora que até o aniversariante está escondido. Tem ninguém não, né? Nem de nascimento, nem de casamento? Opa, hoje ficou assim, escasso mesmo, hein? Muito bem. Aquela resposta de oração, né? Vem clamando, Senhor, abençoa, e aí Deus respondeu, eu quero agradecer, vem à frente. Louvado seja o nosso Deus. Agora, você que está enfrentando uma luta, você diz assim, olha, eu preciso com urgência do socorro de Deus. Essa é a sua situação, saia do seu lugar, venha à frente, para que a gente possa erguer esse clamor ao nosso Deus. Convido a igreja a se colocar de pé.
Feche seus olhos, vamos clamar ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós queremos agradecer, Senhor, por tanta alegria que o Senhor tem colocado no nosso coração, tantas experiências boas que o Senhor tem nos permitido viver enquanto igreja. Como tem sido bom, Senhor, nós caminharmos contigo e caminharmos uns com os outros, vivendo essa espiritualidade, vivendo esse comprometimento com o Senhor, nesse contexto de família. Eu te louvo por essa igreja. Coloco nas tuas mãos, ó Deus eterno, teus filhos que vêm à frente dizendo, Senhor, nós clamamos. E o Senhor nos socorreu, o Senhor ouviu o nosso clamor. Muito obrigado, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor é esse Deus de milagres, é esse Deus todo-poderoso e um Deus que se importa conosco. Então, quando nós colocamos nossos pedidos diante do Senhor, colocamos com essa esperança de sermos socorridos e também descansando no fato de que a sabedoria do Senhor faça com que o Senhor enxergue muito além daquilo que nós podemos enxergar. Então, pedimos na esperança de sermos atendidos, mas descansamos na sua soberana vontade. Então, queremos te agradecer, porque teus filhos vêm à frente dizendo, Senhor, o Senhor nos respondeu, o Senhor nos atendeu e nos trouxe livramento. Te louvamos por eles, ó Deus. Coloca nas tuas mãos agora a vida do Dimas, que vem à frente, dizendo, Senhor, eu preciso do socorro do Senhor. Deus, o Senhor sabe quais as lutas do teu filho. O Senhor sabe quais as lutas que ele e o seu lar têm enfrentado. Então, eu coloco o Dimas, o seu lar, a sua família nas tuas mãos, e eu peço ao Senhor que socorra o teu filho na necessidade, na medida da necessidade do teu filho. Como igreja do Senhor, nós clamamos, Senhor, e clamamos em nome de Jesus, porque queremos ver o Dimas, a sua família, livres de qualquer embaraço, para que o melhor das energias de teus filhos sejam postas a serviço do Senhor, da adoração do Senhor, do trabalho na tua igreja, da promoção do teu reino. Então, cuida do teu filho, Deus eterno. E assim pedimos também por outros filhos teus, que estão em semelhante luta, em dificuldade, precisando do socorro do Senhor. Nós esperamos sempre no Senhor, não temos ninguém mais a quem buscar. Não há outro lugar onde depositarmos a nossa esperança e a nossa confiança, senão no Senhor. Mas o Senhor nos é suficiente. E nós te louvamos, ó Deus, e descansamos no teu cuidado. Oramos ao Senhor, agradecidos no nome de Jesus. E agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e as consolações e comunhão do seu Santo Espírito repousem sobre nós e sobre nós permaneçam, desde agora e por todo sempre. Amém e amém.